Fala pessoal, nesse vídeo eu quero trazer aqui as diferenças entre os cabos específicos para trabalhar com inversores de frequência e os cabos PP tradicionais. Se é que tem diferença, eu quero falar quais as vantagens, qual a necessidade de se utilizar um cabo específico. Lembrando que a Brasiltec não vende esse tipo de cabo aqui dedicado para trabalhar com inversor de frequência e nem o cabo PP tradicional. Então, não existe nenhum interesse aqui em favorecer a venda de um ou do outro, apesar de que a Brasiltec vende inversores de frequência, né? Se você tiver interesse no inversor, a Brasiltec tem uma linha bastante grande, tudo em estoque, mas esse vídeo eu quero falar somente sobre os cabos e não sobre o inversor em si. Bom, esse cabo aqui que é dedicado para trabalhar com inversor de frequência, o que se nota pelas imagens aqui é que ele tem essa proteção aqui, né? Tem uma malha de cobre em volta dele. Por que disso, pessoal? O que acontece com os inversores de frequência, para quem assistiu a primeira aula aqui, onde eu comecei a falar sobre inversores de frequência, aqui no canal tem um curso, né, um treinamento para trabalhar com inversores de frequência, e a primeira aula, vou deixar o card aqui inclusive para quem quiser acessar. Na primeira aula, eu falei como que o inversor de frequência simula a tensão senoidal, né? Isso aqui é uma tensão senoidal, onde a tensão vai variando ao longo do tempo, passa pelo semiciclo positivo, negativo, mas o inversor simula isso através de pulsos de tensão. Então vai dar um pulso curtinho, depois dá um pulso um pouco maior, depois dá um pulso um pouco maior ainda, enfim. Quando você vai medir a tensão RMS, a tensão eficaz de um ciclo assim, onde nós temos pulsos curtos, depois pulsos maiores, aqui onde tem o pulso curto, a tensão é baixa, ela vai se elevando até chegar no momento em que o pulso é mais largo e depois vai baixando. Então, eu consigo simular aqui uma tensão senoidal, mas através de pulsos. Bom, esses pulsos aqui, eles são, analisando graficamente, né, nós temos uma variação praticamente vertical aqui. A tensão, ela varia muito em muito pouco tempo. E a tensão induzida, eu acho que é assim, o símbolo ela é a variação do fluxo sobre a variação do tempo. Aqui nós temos uma variação muito grande de tensão, ou seja, uma variação muito grande da corrente também e, consequentemente, do fluxo. Então, a variação do fluxo num sistema assim, ela é muito grande mesmo. É muito rápido, é muito grande e muito rápida também. Nós temos a tensão indo do zero, a tensão que é a tensão do barramento CC aqui, que é uma variação, então, muito grande, num tempo muito curto. Nós praticamente não temos um intervalo de tempo aqui, né? É muito rápido. Então, se varia muito em pouquíssimo tempo, quer dizer que a tensão induzida é muito grande. Então, esse cabo que transporta a tensão do inversor para o motor, ele é quase que uma antena irradiando ruído nos cabos que vão estar próximos desse cabo aqui. Na verdade, nem precisa estar tão próximo assim. Nesse caso, como nós temos, diferente de uma situação onde nós temos os 60 Hz da rede alimentando direto o motor, onde já é possível ter problemas aí com ruído, né? Todo mundo sabe que um motor, mesmo que alimentado com contator, pode gerar ruído. Imagina nesse caso aqui, onde nós temos uma variação de fluxo muito grande num tempo muito pequeno. Essa irradiação é muito maior, então o ruído gerado nos cabos próximos vai ser muito maior. Essa proteção aqui de cobre em volta desse cabo, ela serve para corrigir esse problema, então, causado pelos inversores. Então, a primeira característica desse cabo específico para trabalhar com inversor de frequência que eu gostaria de citar é essa. Tem outras maneiras de corrigir esse problema? Tem. De repente, passando num eletroduto separado, somente cabos que não vão ter problemas aí com interferência, dá para fazer dessa maneira também, de repente possa ficar até mais barato. Esses cabos aqui, eu não sei exatamente qual o preço, vai depender da bitola também, mas a diferença de preço em relação ao cabo normal com certeza é bastante expressiva, então se tiver outra maneira de fazer, melhor, né? Para falar a verdade, a maior parte das aplicações que se encontra por aí é com cabo tradicional, não é cabo específico para inversor não, mas dependendo da circunstância aí, você pode utilizar um desse aqui. Nós temos uma outra situação ainda que é mais grave quanto maior for a tensão do motor, quanto maior for a tensão de alimentação do motor. O que acontece é que nós temos a tensão do barramento CC, ela é um pouco abaixo da tensão de pico que está alimentando esse... Deixa eu desenhar aqui para o lado. Se nós temos uma tensão senoidal que está alimentando esse inversor de frequência, nós temos aqui uma tensão de pico, que é o topo da crista até o ponto zero. A tensão CC ela vai ficar um pouco abaixo da tensão de pico, mas ela ainda fica acima da tensão nominal, da tensão RMS desse circuito, né? Vamos supor que a tensão RMS seja aqui, a tensão do barramento CC ela vai ser um pouco acima, mais próxima da tensão de pico. Então, deixa eu calcular aqui, se a tensão de pico, se a tensão RMS for 220, eu tenho vezes 1,42, eu tenho a tensão de pico em 312. Então, aqui em cima eu tenho 312, a tensão RMS, que é a tensão que a gente considera aí para os cálculos e tudo mais, nós temos 220, mas a tensão do barramento CC ela vai ser algo
próximo desses 312 aqui, um pouco abaixo na verdade, mas acima dos 220. Bom, então nós já temos uma tensão significativa, só que no inversor o que é extremamente potencializado devido a essa característica aqui de muita variação de tensão e dela variar muito em pouco tempo, em um intervalo muito curto, nós temos uma potencialização extrema do efeito da reflexão da onda. Então, lá perto dos terminais de alimentação do motor, onde teremos reflexão de onda, tem um vídeo que eu não vou ficar detalhando tanto esse fenômeno aí, porque tem vídeo específico falando sobre isso. Eu vou deixar um card aqui em cima para quem quiser acessar. Mas devido à reflexão da onda, existe uma defasagem entre a onda que está alimentando o motor e a onda que está refletida. E em algumas circunstâncias, essa tensão que está lá no motor, ela pode chegar até o dobro da tensão que está alimentando o motor. Então, se nós temos um pulso aqui que já está acima da tensão nominal, imagina que esse motor está sendo alimentado com 440 volts. Nós já temos uma tensão no barramento CC acima desses 440, né? Que é bem assim, 440 é a tensão RMS. Então, a tensão no barramento CC, ela já é bem mais alta que isso. Se ela dobrar ainda, nós temos um pico de tensão extremamente alto, próximo da alimentação do motor. E por conta disso, a isolação desses cabos específicos para trabalhar com inversores, ela costuma ser mais robusta. Então, além desse fato de ter a proteção aqui para evitar ruído nos cabos próximos desse cabo que alimenta o motor através do inversor, nós temos também uma isolação mais robusta do que nos cabos PP tradicionais, por conta desse fenômeno da reflexão da onda. Esse fenômeno ele é potencializado por essa variação muito brusca aqui da tensão, num tempo muito curto, mas também quanto maior for o comprimento do cabo. Então, por conta disso, nós temos essas diferenças aí, e consequentemente também diferença no preço da compra desses cabos, e por isso é necessário que você avalie a sua aplicação aí. Não é necessário, na maior parte das aplicações, trabalhar com cabo específico, apesar de ser desejável. Então, orce também, verifique qual que é o custo. Eu acredito que boa parte dos fabricantes nem tenha esse tipo de cabo aqui, talvez a maioria deles nem tenha esse tipo de cabo, mas se for possível utilizar, com certeza é melhor, especialmente se você já está tendo problema com ruído, né? Se você de repente já... Processos de pesar, tem uma série de processos aí muito sensíveis, né? Pesagem é um exemplo, onde o ruído ele acaba atrapalhando muito, e aí nessas circunstâncias especialmente, você vai ter uma necessidade maior de utilizar esse tipo de cabo. Se você não conhecia essas diferenças, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, por favor deixa o seu like e comenta o que você achou, porque isso ajuda demais no crescimento do canal e me ajuda a continuar gravando conteúdo aqui para vocês.